Você, a CTA, já fez soar o alarme sobre a situação caótica em que as empresas se encontram face aos impactos do Covid-19. Ontem mesmo, em conferência de imprensa, a CTA veio dizer que os impactos desta medida no setor empresarial moçambicano continuam bastante visíveis e com tendência a se agravar. A questão que se levanta é: qual é a real eficácia dos apoios que o governo tem estado a anunciar? E vou citar aqui algumas. O Presidente da República anunciou no balanço dos 100 dias de governação, a 24 de abril, que foram disponibilizados 48 mil milhões à economia, dos quais 27 mil milhões destinados ao apoio de segmentos populacionais e também para os micronegócios. Portanto, há um budget, há um valor que foi criado para apoiar as empresas neste âmbito. Foi também aprovado o Decreto 23/2020, que introduz as facilidades aduaneiras e fiscais, e ainda as medidas Banco Central, entre as quais destacamos duas: a redução da taxa de juros de referência do Banco Central e uma linha de financiamento aos bancos comerciais de 500 milhões de dólares. Estes apoios estão a chegar, não estão a chegar, são insuficientes. O que está a falhar? Bom, muito obrigado. Queria começar por saudar os telespectadores esta prestigiosa televisão, STV, e referir que também para nós constitui um momento privilegiado de interagir com os nossos colegas, os nossos parceiros a partir daqui da STV, com vista a clarificar e também falar sobre o impacto das medidas anunciadas no seio do tecido empresarial moçambicano. Infelizmente, como vimos na peça anterior, esses anúncios caíram com muita satisfação no setor empresarial, anunciados pelo Conselho de Ministros. Entretanto, no final, o Boletim da República, o BR, veio mostrar o contrário, ao trazer um teto de 2,5 milhões como tanto o volume de negócio realizado em ano transato, tanto claramente dando a entender que se o governo pretendia um regime para o IRPC, então não é para a fasquia dos 2,5 milhões de meticais. Pretenderíamos nós que esta medida fosse mais abrangente, que a classificação do IRPC tem o seu volume de negócio muito acima dos 2,5 milhões. Então, falamos de 2,5 milhões, até para que os telespectadores tenham uma maior compreensão. Está-se a dizer que está a se abranger apenas as microempresas, aquela com o volume relativamente baixo. Ou então o ISPC. Exato. Qual é a diferença, qual é o parque de empresas que podem ser atingidas ou abrangidas com os 2,5 milhões e quais são as que ficam de fora? E que consequências é que isto terá no tecido empresarial? Bom, a primeira consequência é que não é praticável para as PMEs, para aquilo que era o desiderado do governo, a forma como depois veio o texto a limitar tanto o volume de negócio. Mas também, abaixo disso, nós estamos a falar do ISPC. E se nós estamos a falar do ISPC, estamos a falar de microempresas. Portanto, para ser abrangente, teria que abrir espaço para que pelo menos fosse até pelo menos 100 milhões de meticais para abranger as pequenas e médias empresas. Assim, mas olhando para aquilo que são os dados estatísticos do que nos é presente em contribuição fiscal, temos em média 15 mil empresas que têm esta classificação do PME e também estão no regime do IRPC. Então são essas que não são abrangidas por este decreto? Não são abrangidas, são essas que constituem, portanto, aquilo que é a massa associativa da nossa confederação. Muito bem. O decreto 23/2020, que aprova todas essas facilidades, apresenta como medidas de alívio fiscais a dispensa dos pagamentos por cota e a compensação de créditos respeitantes ao imposto de valor acrescentado. Estas medidas também excluem o grande parque das empresas? Bom, primeiro, começando pelo lado da compensação do IVA, portanto, é aceitável. Entretanto, o grosso modo das empresas tem pouco a ver com o Estado, sob o ponto de vista de créditos, de reembolso do IVA. Portanto, aí o seu impacto é menor, mas a decisão
é saudável para o setor privado. Portanto, as empresas que podiam ter melhor classificação para se enquadrar e também obter maior benefício seriam de grandes volumes de negócio, particularmente para o setor da construção que maior fatura, portanto, que tem maior volume de negócios anuais pela natureza da atividade. As outras, por exemplo, turismo, é pouco expressivo este encontro de conta, esta competição de que se revela. Mas quando vamos, por outro lado, nesta facilidade fiscal, portanto, que é regulada com o código do ERPC, que é o decreto, portanto, 9/2008, de 16 de abril, temos o pagamento por conta, que o governo decidiu, portanto, dispensar. Portanto, não há pagamento este ano. Depois temos, por outro lado, o adiamento do pagamento especial, que passa para janeiro, fevereiro e março. Essas medidas não constituem um alívio para a CTA? Bom, elas não podem constituir alívio se não estiverem na classificação do regime do RPC. Exato. Por causa do teto anunciado, 2,5 milhões. Entretanto, também para serem verdadeiro alívio, nós teríamos uma situação em que, portanto, não constituísse adiantamento, porque esse tipo de imposto é adiantamento que a empresa faz ao Estado. E o Estado tem a base, portanto, de cálculo, o último turnover, o último volume de negócio do ano transato. E por aí faz uma previsão. Olha, então, o pagamento que vai acontecer vai ser no mínimo mesmo. Agora, aqui não há objeto. As empresas estarão falidas. Nós não sabemos, não estamos numa situação de pandemia que se prevê o seu termo. Mesmo o próprio adiamento só se vai justificar com a dinâmica que o governo tem nos mostrado, quando de sessão em sessão senta para analisar, portanto, as medidas, ver onde é que deve aliviar. E temos visto com alguma satisfação que algumas vezes que nós colocamos e indicamos que estas medidas não constituíram o grande clamor do setor privado, particularmente das pequenas e médias empresas. Tem havido essa acessibilidade. Na semana passada estivemos com todas as associações, com todos os setores econômicos do lado do governo, da pessoa de Sua Excelência o Ministro. Presidente Vuma, ainda devemos de falar do diálogo público-privado, a sua eficácia. Antes disso, vamos para o lado da política monetária. Foram anunciadas medidas importantes, pelo menos do ponto de vista de teoria, os 500 milhões de dólares que o Banco Central desbloqueou aos bancos comerciais e a redução da taxa de referência da política monetária de 12,75% para 11,25%. Estas duas medidas estão a ter impactos reais nas empresas? Bom, precisamos de entender que o primeiro tomador desse crédito é o nosso colega banco comercial. Portanto, o setor privado é também o banco comercial. E este tomador está a fazer negócio. Precisa de ter estes 500 milhões de dólares disponíveis, de fácil acesso, e o juro que o banco comercial, nosso colega banco comercial, deve pagar junto do banco, também tem que ser acessível. E é isso que nós pretendemos. Neste momento, com esta situação da pandemia, e para minorar o impacto da pandemia, e também assegurar uma feliz transição pós-Covid-19, é necessário encontrarmos taxas de juros aceitáveis. Portanto, taxas de juros que possam resgatar o setor empresarial já de per si dilacerado com os problemas da instabilidade, de sequestros, os problemas que nós todos conhecemos que vieram caracterizando a economia nos últimos tempos. Portanto, esse dinheiro não está a se fazer sentir porque os bancos comerciais não estão a tomar o dinheiro para achar que... Então não está a servir de amortecedor. E a redução da taxa de juros de referência da política monetária também não está a funcionar como um alívio, por exemplo? Bom, é preciso, primeiro, a semelhança daquilo que nós vemos, a triangulação da nossa parceria como setor privado, parceiros do governo, aqui também a relação do setor privado com o Banco Central é feita através da associação de bancos, dos bancos comerciais, e esses precisam ter o dinheiro mais acessível para assegurar que, efetivamente, o seu impacto seja realístico. Houve este anúncio. O que nós pretendemos
o que seria ideal é que, se nós estamos a adiar o pagamento do juro, por exemplo, então esse pagamento de juro não deve ser capitalizado, porque neste período as empresas não laboraram. Então, se recapitalizarmos esse juro, então estamos a aumentar o custo para as empresas. É preciso encontrar um equilíbrio para que os bancos comerciais não perdem dinheiro com esta facilidade. O que houve, para além dos 500 milhões de dólares, foi a provisão que o Banco Central deu aos bancos comerciais, para permitir que elas negociassem conosco, tomadores diretos do crédito, na banca comercial. E essa medida está a funcionar? Não está a funcionar porque estão a recapitalizar o juro. Portanto, o custo mantém. Mas este fundo foi criado pelo Banco Central para amortecer os impactos do Covid-19. Portanto, os bancos não estão a usar este fundo para o fim pelo qual foi criado. Eu volto a referir-me. O banco comercial é setor privado. Eles precisam de ter condições mais aliviadas para ter acesso a esse valor. E que efetivamente faça-se sentir no mercado, no setor produtivo. Portanto, enquanto esse valor estiver a fasquia maior, do ponto de vista da sua acessibilidade, da taxa de juros que está a ser aplicado, não vai constituir interesse para o banco comercial tomar como crédito e repassar para os bancos, para o setor produtivo. Portanto, era necessário que colocasse esta disponibilidade com premissas tão simples de acessibilidade financeira. Muito bem. Presidente Vuma, o Estado é o maior agente econômico em Moçambique, o que equivale a dizer que é o dinamizador, é o principal agente da economia. O Estado é também o maior devedor dos fornecedores, é o vosso maior devedor, no entanto que empresas. Como estão a ser tratadas as dívidas do Estado às empresas? Sobretudo em situações em que as empresas têm que declarar lucros com faturas emitidas ao Estado, mas que não foram pagas, mas o fisco deduz lucros a partir daqui. Como é que está esta relação num ambiente de estado de emergência, num ambiente de medidas de alívio de política monetária, alívio fiscal e alívio aduaneiro? Bom, se for a responder diretamente, diria que nesta fase constitui também uma das propostas da CTA, assegurar que o nosso setor público olhe para os pagamentos atrasados como outra forma de aliviar, portanto, a pressão que o setor produtivo, o setor privado está a conhecer neste momento. Entretanto, tratando-se de um problema antigo que eu acho que vai prevalecer, como disse bem, o Estado é o maior cliente, eu diria em todo o mundo quase, é devedor sim, quase em todo o mundo. O importante é esta relação, esta parceria que cria condições para que o setor público tenha consciência do que representa, portanto, reter o pagamento das nossas empresas por um período mais longo. Neste momento, para além de apelarmos que as empresas que ainda não receberam, como anunciou-se no ano passado, tanto da minha pessoa e Sua Excelência o Ministro Maleano, faça-se esforço para completar. Há uma ansiedade enorme no setor empresarial e eu compreendo. Nós iniciamos este ano, diria atípico, porque não se podia aprovar o orçamento deste ano no ano passado, como tem sido a prática. Este orçamento só podia ser aprovado logo depois que se aprovasse o plano quinquenal do governo. Isso tinha que acontecer depois da constituição do governo. Então, nós começamos um ano atrasado. Asseguramos da relação que temos tido com o ministro Maleano, que sim haverá condições de continuar com os pagamentos atrasados, estão classificados no orçamento recentemente aprovado. Presidente, tudo isto que estamos a falar aqui tem impacto no desemprego, tem impacto na criação de renda e na criação de riqueza. Na semana passada, a CTA apontava que esta crise estava a afetar mais de 12 mil empregos. E agora, nos bastidores, quando estávamos para entrar para esta discussão, dizia que o número já disparou para 15 mil desempregos. Quero que faça uma caracterização de como é que estão as empresas e como é que estão as relações laborais. Bom, primeiro, acho que é importante perceber que a forma como os anúncios
foram feitos e acompanhamos da parte do Conselho de Ministros, através do porta-voz, e também a brilhante entrevista do ministro Maleano, deu a entender a toda a sociedade que o setor privado moçambicano recebeu dinheiro no bolso. E isto criou alguma agitação, mesmo em relação às nossas delegações provinciais no âmbito da descentralização. Não recebeu? Não recebemos. E isto agita a nossa massa laboral, que estamos no exercício de estudar como indemnizá-los, que tratamento é que devemos ter. E aqui a nossa aposta continua a fazer de tudo. Primeiro, não há lucros num período desse, não há nada que pode ser lucrativo. E gostaríamos também que os bancos comerciais, nossos colegas, também refletissem conosco, entretanto, assegurando que as nossas indemnizações que também queremos fazer sejam felizes. As medidas que nós submetemos junto ao governo eram laborais, fiscais aduaneiras e financeiras, apontado para esse nível. O que nós estamos a fazer aqui na relação laboral, estamos a continuar a negociar com o governo para assegurar que o INSS, onde somos donos do sistema, possa se espreitar a janela, sabido das fraquezas de todo o governo. Temos problemas conhecidos, o orçamento, despesa despesa e receitas, e por isso deficitário para um país que pouco produz. Portanto, a ideia é, há ou não algum valor que possa ser colocado à banca comercial através do INSS e promovermos, portanto, contratações creditícias a nível de 5% como taxa de juros. O número de desemprego é o número de 15 mil, conforme... Estamos a falar de cerca de 12 mil empresas já encerradas. 12 mil empresas? Oficialmente. Ao nível de todo o país? A nível do país. Muito bem. Presidente, vamos falar do diálogo público-privado, que tem sido a grande bandeira do governo. Como é que são aprovadas medidas, de acordo com as declarações do presidente? Nenhumas, ou quase todas, não vão ao encontro das expectativas do setor privado. O setor privado e o governo têm estado a falar, disse há pouco tempo, que o setor privado submeteu um conjunto de propostas de medidas. Elas passam e, se for possível, fazermos aqui contas daquilo que vocês propuseram ao governo. O que realmente foi considerado? Bom, primeiro, deixa corrigir, é mesmo correção. Disse bem as medidas que foram anunciadas. Já não me lembro da data do Conselho de Ministros, na peça que testemunhamos aqui. Foram todas que representavam o clamor do setor privado, tanto submetidos pela CTA. O que vem a frustrar-nos é o fato do BR aparecer com o limite de 2,5 milhões de meticais, como o último turnover de 2019. Testemunhou há bocado. Portanto, tirando esta limitação, é um grande alívio. É um grande alívio. Para todos os setores empresariais do país. Eu queria lembrar a todos, pessoalmente e outros tantos colegas, nós saudamos as medidas que o governo tomou e reiteramos esta saudação. Entretanto, com a preocupação de que, para elas serem mais abrangentes, precisamos de remover esse teto de 2 milhões. E isto já foi colocado ao governo, porque estas medidas são anunciadas, mas nós temos a CTA todos os dias na imprensa a dizer que as empresas estão em risco de colapso. O diálogo público-privado, ele está a funcionar? Esta era a última parte da resposta. O diálogo está eficaz. Referi-me aqui há pouco que, na semana passada, depois do governo ter reparado que realmente o decreto sai com o teto de 2,5 milhões, tanto convidou grandes operadores, mas também as associações em setores distintos, para refletir sobre o que deve ser mexido. E este exercício não está a começar agora. Temos tido semanalmente interação importante. O que devemos aprimorar é a triangulação da nossa comunicação com os parceiros de cooperação. Por que com os parceiros? Os parceiros, primeiro, é pelo conhecimento
questão deficitária de funcionamento do nosso mercado. Portanto, um mercado que... Quando fala de parceiros de cooperação do governo ou da CTA? Parceiros de cooperação do governo. Com quem... Os países e as instituições que apoiam Moçambique. Exatamente. Particularmente, iríamos falar do Banco Mundial, do BAD, reconhecendo que o canal deve prevalecer o governo, que é, no fim, o último... Mas o que deveriam fazer estas instituições? Bom, criar linhas de financiamento? Exatamente. Esta que é a nossa visão. Criar linhas de financiamento que não sejam tão concorrentes com o Banco Comercial, mas que aliviem a todos. O próprio Banco Comercial e as taxas devem ser taxas que permitam que o país produza riqueza, distribua renda e também promova emprego e termos um setor privado mais robusto. Muito bem, Agostinho Vuma.